Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O Outro Olhar de hoje, como pede o nome do nosso programa, é o olhar da experiência sobre a comunicação, sobre a política e a própria história do nosso estado. São 89 anos de vida, mais de 60 deles dedicados à comunicação, com passagem por diversos jornais, rádios, TV, Zero Hora, Jornal do Comércio, Clarim, Rádio e TV Difusora, Bandeirantes, enfim. Na área política, comandou, por exemplo, a campanha de Alceu Colares ao governo do Estado, de quem também foi secretário de Estado de Comunicação, e esse foi um dentre tantos postos que ele ocupou na comunicação, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Amigo de Brizola, atento aos bastidores, presenciou muitos fatos e episódios. Natural de Passo Fundo, filho de mãe argentina e de pai brasileiro, o Outro Olhar de hoje conversa com o jornalista Carlos Bastos, o Bastinho. Bom dia, Bastos. É uma satisfação estar aqui participando desse bate-papo contigo. É minha, querida. É minha. É isso aí. Obrigado. O Bastos, mas é um pouco isso que eu disse ali na abertura, né? Não sei se tu te considera, assim, um observador privilegiado da história, não só porque é um estudioso, mas porque grande parte da história do Estado tu, de fato, viveste por dentro, seja pelo jornalismo ou pela política, né? É verdade. E eu acho que o episódio mais forte que eu vivenciei nessa minha carreira toda, eu tenho 45 anos de rádio, jornal e televisão, e 15 anos, 17 anos no outro lado, do governo do Estado, na Assembleia, na Prefeitura. Bom, mas o episódio mais marcante de toda a minha carreira foi, sem dúvida, a legalidade. Onde tu estavas nesse? Vamos começar por ele mesmo. Eu trabalhava na Última Hora. Na Última Hora. E até aí eu era, assim, tinha uma posição pessoal de esquerda. Mas eu tenho um galardão, Kleber. Toda a vida, eu não quis misturar as minhas posições pessoais com a minha carreira jornalística. Eu sempre em jornal, eu fui editor de esportes, eu fui editor de geral, editor de política, e eu tive partido. A partido sempre foi o PDT e antes o PTB do Brizola, do Getúlio e do Jango. E eu tenho clube, eu sou fanático do Grêmio, eu fui conselheiro do Grêmio 15 anos. Mas na política, eu devo confessar para ti que eu era um homem um pouco à esquerda, mas não era assim, ligadíssimo ao PT. Votava nos candidatos do PTB, mas não era ligadíssimo. Mas a legalidade, aquele episódio foi muito forte, eu vivenciei ele muito intensamente. Eu morei no Palácio, nos dias do porão mesmo. Do porão. Né? Eu dormia naquele sofá ali. O porão que eu tive o privilégio de ocupar anos depois no mesmo posto. Do governo do Sartori. Me conta aí, o que tu eras naquele período? Eu era repórter político. Da Última Hora. Da Última Hora, tá. Mas eu cobria mais a Assembleia. O Flávio Tavares é que cobria o Palácio e o Felberg que cobria comigo junto à Assembleia. Nós éramos os 3 repórteres políticos da Última Hora. E eu fiquei todo o tempo lá, só ia em casa para tomar banho, mudar de roupa e voltar. Eu fazia as refeições lá, eu dormia lá. Eu só me afastei do Palácio a partir da viagem do Jango para Brasília. Ah, sim. Senão, a partir do sábado, eu fiquei todo o tempo lá. Todo o tempo. Então, isso me marcou muito. E ali o Brizola foi genial. E aí eu me apaixonei por ele. Eu já tinha trabalhado no jornal dele, foi onde eu comecei minha carreira. O meu curso de jornalismo foi do Clarim e na Hora. Ali é que tu aprendeu a fazer jornalismo. Ali que eu aprendi a fazer jornalismo. Como veio essa experiência no Clarim? Depois a gente volta para a legalidade, mas só para ficar... É que eu era colega de farda do quartel do José Silveira, que trabalhava num semanário que existiu na década de 50, o Hoje, que era um semanário e que foi onde o Sérgio Joaquim escreveu aquele célebre artigo quando Getúlio morreu, Há um Homem pelas Ruas. Ah, sei. Que ficou famoso. Ficou famoso. Bom, e o Silveira é que me indicou para o Wilde Pacheco
e ele me levou para o Clarim. Eu nunca tinha trabalhado em jornal, mas eu queria trabalhar em jornal. Mas na época não tinha curso ainda. Sou tão velho assim, não existia curso. Então, meus professores foram o Hamilton Chaves, o Orlando Frantz, o Carlos Contursi, depois da hora o José Silveira, o Lauro Schirmer. E ali é que eu me formei. No Clarim, eu iniciei fazendo a coluna sindical. E aí eu tenho um episódio curioso para contar. É que na eleição para a prefeitura, eu acho que foi em 51, que foi uma derrota do Brizola para o Meneghetti. O Brizola perdeu por um... Prefeitura de Porto Alegre. Isso, por poucos votos, por 15. Para o Meneghetti. Pouco mais de 10 mil votos, 15 mil votos. E quem derrotou o Brizola foi o José Vecchio, que era um líder trabalhista, que era o presidente do PTB do Rio Grande do Sul, mas que tinha ficado muito bravo com o Brizola. E tinha rompido com o Brizola e criou um PTBI. E esse é que deu a vitória para o Brizola. Mas a história do Vecchio... Vitória para o Meneghetti. A história do Vecchio é muito boa, porque é o seguinte, o Vecchio era homem de confiança do Getúlio. E foi colocado como presidente regional quando foi fundado o PTB do Rio Grande do Sul, logo depois do término do governo do Getúlio. Sim. E ali é que o Brizola começou a carreira dele, e era presidente da juventude. O Vecchio vai uma vez a São Borja para conversar com o Getúlio, e aí chega lá e passa 40 minutos se queixando do Brizola. Doutor Getúlio, não dá, esse moço é insaciável. Ele me pede uma coisa, eu dou, e eu não terminei de dar aquilo, ele já me pede outra, e ele não para. Ele é um voto contínuo, é um horror, e tal, e pá, e ficou falando 40 minutos. Quando o Vecchio terminou, o Getúlio disse: terminou o teu discurso, Vecchio? Eu disse: terminei, doutor Getúlio. Vecchio, faz que nem eu, não te mete em política. O Getúlio disse para ele. Mas quando eu comecei a fazer a coluna política... Ele tinha alguma coisa a ver com a Miguelina? Ele é pai da Miguelina. Pai da Também Miguelina. é uma pedetista histórica. Isso. É de família. Viu? De família. Bom, quando eu comecei a fazer a sindical, eu tinha uma página sindical do Clarim, e tinha que passar dos sindicatos. Tal. E o Vecchio era coordenador de vários sindicatos. E o diretor do jornal, o Azambuja, que era primo do Érico Veríssimo de Azambuja, ele me disse assim: dá uma atenção especial para o Vecchio, que isso era 4 anos depois da dissidência dos Vecchio lá, que derrotou o Brizola. Era o Brizola procurando, porque o Clarim era do Brizola, procurando se reaproximar do Vecchio. E conseguiu, porque anos depois o Vecchio foi candidato, quando o Brizola foi candidato ao governo, o Vecchio foi candidato a deputado estadual e se elegeu. Foi deputado federal por uma legislatura. Mas são essas histórias que a gente sabe aí por causa da idade. E vamos voltar naquela ali da legalidade, Bastinhos. O que tu enxergaste ali, por dentro? Como é que começou aquele episódio? Quando começou a borbulhar? Me conta alguma coisa do que tu viu ali. Bom, é que ali eu ficava mais na Assembleia, eu passava o dia todo na Assembleia, que era do lado, naquele prédio antigo, não existia o prédio novo ainda. Mas é que quando foi no sábado que o Brizola mandou publicar o manifesto do lote. O Brizola pediu um manifesto a favor da legalidade para o lote. O lote fez esse manifesto. E o Brizola mandou publicar em todas as rádios. E na medida que as rádios davam o manifesto, vinha o Terceiro Exército e tirava aquela rádio do ar. A única rádio que não aceitou o manifesto, porque o Breno Caldas era o dono e não aceitou o manifesto, a única rádio que ficou no ar foi a Guaíba. Aí no domingo de manhã, o Hamilton Chaves chegou para o Brizola e disse: o Hamilton Chaves era o assessor de imprensa do Brizola: governador, daqui a pouco o senhor vai ter que falar para um alto-falante para essas pessoas que estão aqui na frente do Palácio. Já existia uma pequena multidão na frente do Palácio. Porque aconteceu isso ontem. Eu mandei o manifesto texto, lote, como matéria paga, as rádios colocaram no ar e foram tiradas do ar. E só a Guaíba, que não foi tirada do ar, porque não colocou no ar o manifesto. Aí o Brizola teve a grande sacada. Ele disse: então, requisita
a Rádio Guaíba e nós vamos instalar a Rádio da Legalidade aqui no... Aqui embaixo. Com os equipamentos da Guaíba? É que eles foram intervir na Guaíba, o Pedro Caldas no início tentou resistir, mas viu que não conseguia. Aí ele aceitou, mas exigiu que levassem a transmissão para o Palácio, não fizessem da rádio dele. Ah, entendi. E aí levaram para o porão, foi ali que foi feito. Ali que o Brizola falava 5, 6 vezes por dia. Que por sinal está lá, transformado num museu, pode ser visitado. Isso. Museu da Legalidade ainda no porão. Isso. E ali que o Brizola falava. E ali o Por Brizola... que tu te admiraste do Brizola? Quem é que era o Brizola, Basso? É que o Brizola ali, ele estava no auge. E ele bolou... A legalidade toda foi da cabeça dele. Ele bolou aquele lance que ele inventou, que tinha afundado barcos lá na entrada de Rio Grande, então que os navios não podiam passar. Era invenção. Estratégica. Ele mandou o avião particular dele sobrevoar, que estava vindo o navio, o navio famoso da Marinha, porta-aviões, estava na altura de Florianópolis. Ele tomou tudo que é providência, ele falava com... No dia que o Jânio renunciou, naquela noite, o Brizola ligou para o comandante do Terceiro Exército, para o Machado Lopes, e disse: general, eu vou defender a legalidade, o governo do Rio Grande vai defender a legalidade. E o Machado Lopes disse para ele: eu sou militar, governador, eu vou acompanhar o Exército. O que aconteceu? Que na segunda-feira, isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira, depois que o Brizola fez aquele discurso, que para mim ele nunca mais conseguiu repetir o discurso igual, que foi das 11 horas da manhã até o meio-dia, quando ele denunciou que veio uma ordem de Brasília para bombardear o Palácio. E aí, eu me emociono quando falo isso, Cleber. Eu tenho que me controlar. O Brizola ficou falando 1 hora, dizendo que o Palácio ia ser bombardeado. Quando ele começou a falar, tinham 5.000 pessoas na frente do Palácio, que era o número habitual que tinha durante todo o período da legalidade. Ele dizendo que ia ser bombardeado o Palácio, quando ele terminou de falar, tinha 50.000 pessoas na frente do Palácio. Ele tinha uma retórica também impressionante. Ele era um homem de rádio. E muito exclusiva, um jeito muito dele. Bom, então, tudo isso que ele fez, foi isso que me levou a me apaixonar por ele. Eu já tinha trabalhado no jornal dele, mas eu ainda não tinha me definido. Era um simpatizante, mas à distância. Ali eu me engajei no trabalhismo. E tu ficaste amigo dele? Fiquei. E eu fiquei tão admirador dele que casei com a sobrinha dele. Pois mais isso, A minha esposa é sobrinha de uma irmã, filha de uma irmã da Dona Neuza. E uma irmã do Jango. E como é que era ele, Bastos, para além desse episódio da legalidade? Ele figura humana mesmo? Não, temperamento, jeito, expertise política? Comigo eu sempre tive abertura para falar com ele, porque eu sempre fui muito próximo dele, mas ele era torrão. Olha, tem um episódio do exílio lá. Ele discordou do Jango aqui, já na legalidade, quando o Jango aceitou o parlamentarismo, que ele foi contra. E depois, no golpe de 64, que o Jango anunciou e ele queria que o Jango resistisse. Eles ainda se relacionaram, os dois se exilaram em Montevidéu, só que o Jango foi naqueles primeiros dias de abril, do dia 2 ou 3 de abril, e o Brizola só foi 1 mês depois. O Brizola ficou 1 mês num prédio aqui na esquina da Borges, a 1 quadra do Palácio. Ele ficou obsidiado no apartamento do zelador, que era desculpado. E a esposa do Ajadil de Lemos tinha um apartamento ali, e ela era a síndica do edifício. Ele botou ele lá. E ele ficou lá. De lá ele saiu para ir pegar o avião do Jango da praia para ir para o Uruguai. Eles se relacionaram 1 mês, mas eu vou te contar uma história impressionante. Eles viveram 15 anos no Uruguai, sem se visitar. Estavam bravos um com o outro. E aí o Tarso de Castro e o Josué, e a esposa do Josué, a Lígia, foram visitar o Brizola no Uruguai. O Jango e o Brizola.
foram primeiro na casa do Jango, e quando saíram, disseram que iam visitar o Brizola e a dona Neuza. E aí o Jango disse, diga para minha irmãzinha que eu estou com muitas saudades dela. Aí eles chegaram lá no Brizola, o Brizola recebeu eles, aí logo eles disseram, olha, dona Neuza, o Jango disse que está com muitas saudades da senhora e tal. Aí o Brizola, com aquele jeitão dele, disse, não, mas a casa aqui é da irmã do Jango, as portas estão abertas para o Fica à Jango. vontade. Lá eles saíram correndo os dois e foram lá buscar o Jango. E o Jango veio. Chegou, o Brizola recebeu o Jango e tal, mas ficou 5 minutos e se recolheu. Deixou só com a irmã. Ele não era fácil. Ele foi para o quarto. E o Jango ficou ali falando com o pessoal na sala. Isso os João Velho e o Tarso me relataram. Mas 1 hora depois o Jango não resistiu. Ele disse assim, olha, o Brizola que vá a PQP, eu vou lá acertar minhas contas com ele. E invadiu o quarto Foi no do quarto. Brizola. E eles se trancaram e ficaram conversando das 8 da noite até as 8 da manhã. Ficaram 12 horas, só os dois conversando. Aí que o Jango avisou o Brizola que tinha o plano Condor, aquele que era para matar as lideranças políticas de oposição do Cone Sul. Bom, então, eu queria te relatar essa história para te mostrar que... Quem era o Brizola? Bom, no ano novo da década, do século de 2000, eu passei na residência do Brizola, lá em Copacabana. 2000. Ele morreu que ano mesmo, Bato? Ele morreu em 2004. 2004. Teve uma hora lá que eu fiquei conversando sozinho com ele na janela, largando aqueles foguetes, e eu fiquei conversando sozinho com ele. Disse, governador, eu vou dizer uma coisa para o senhor que o senhor não vai gostar. Mas o que é, Márcio? Eu digo, olha, quando o senhor foi contra o Jango aceitar o parlamentarismo, eu fiquei do seu lado. Quando o senhor foi contra o Jango para resistir a 64, eu fiquei do seu lado. Mas com o tempo, com as revelações, depois que estava misturado o governo americano no processo, que os americanos já estavam no embarque territorial brasileiro, eu vi que não tinha jeito. Ele, não, tu está equivocado, mas dava para chegar em Brasília em 61. Dava para chegar. Ele era tão turrão que ele não admitiu. Pouco antes de morrer, 1 mês antes de morrer, ele teve um encontro com a filha do Jango, com a Denise, e a Denise divulgou que o Brizola tinha dito para ela que o Jango tinha razão. Mas só, no privado. Só que me bateu uma passarinha. Ele disse aquilo para fazer um carinho nela. Agrado. Mas ele não, do jeito... Não estava convencido. Do jeito que ele falou comigo 3 anos antes, e já tinham passado 40 anos do episódio, ele continuava com a mesma posição. Ele quis fazer uma gentileza para ela, dizer que o pai dela tinha razão. E quem é que era o Jango, Bastos? Não sei se chegaram a ser ligado. O Jango herdou muito do Getúlio. O Jango era um político que tinha muito diálogo. Era como Getúlio, que atraía os adversários. Ele era um conquistador. A minha sogra uma vez perguntou qual era a diferença do Jango para o Brizola. O Brizola era impulsivo. Era muito corajoso, mas muito mais carismático. Mais carismático. E o Jango era mais da composição. E é por isso que ele cedeu em 61, aceitou o presidencialismo e aceitou. Tem um episódio que me marcou na legalidade, é que o Barreto, Luiz Carlos Barreto, cineasta, ele era fotógrafo e repórter da O Cruzeiro na época, que era a revista que equivalia à Veja dos tempos auges da Veja. Era dos Diários Associados. E ele estava aqui. Quando começou a surgir o comentário que o Jango ia aceitar o parlamentarismo, e o Jango estava hospedado na parte residencial do palácio ali. Ele subiu da mesa ali da Secretaria da Comunicação, onde tu trabalhaste, e fez um discurso. Vamos lá apelar para o presidente para não aceitar o parlamentarismo e tal. E daí nós fomos. E eram 100 jornalistas. Tinha jornalista de todo mundo ali. Tinha alemão, tinha argentino, tinha espanhol, tinha para tudo que era gosto. E todos ficavam fã do movimento. Todos aderiram ao movimento. A verdade é a seguinte, eu vou fazer uma confissão para ti.
eu sempre procurei ser isento na minha carreira política. Mas no período da legalidade, foi a única vez que eu quebrei essa regra que eu existia e eu tomei partido. Foi a única vez que eu quebrei essa regra. Do mais, eu sempre procurei ser isento. Pelo menos procurei a resolução. Mas aí nós fomos lá, aquele bando de gente, fazendo apelo. O Jango não disse muita coisa, mas já sinalizou que ia aceitar o parlamentarismo. E falaram o Luiz Carlos Barreto, falou o Flávio Tavares e falou o Tarso. Todos eles apelando que ele não aceitasse. Mas do jeito que o Jango falou, ele ia aceitar. E eu acho que ele comunicou o Brizola no dia seguinte, que ele ia aceitar o parlamentarismo. E a partir desse momento, isso eu nunca vi registrado, nem no livro do Flávio Tavares sobre a legalidade, que é muito bom, nem o Flávio registrou isso. A partir do momento que o Jango comunicou o Brizola oficialmente que ia aceitar o parlamentarismo, e o Brizola disse que a decisão cabia ao Jango, aquele que era o presidente que ia assumir, ele não falou mais na legalidade. A partir dali, o Jango ficou vários dias em Porto Alegre, o Brizola não falou mais, e não foi na posse do Jango em Brasília. Ele discordou e quis marcar a posição. Ele era ranhento. Duro na queda. Duro na queda. E o Getúlio, o Bastos? Bom, o Getúlio, eu acompanhei muito pouco o Getúlio. Assisti um comício dele em Passo Fundo, eu era menino, e assisti um comício do Getúlio. Era uma pessoa que conquistava todo mundo. Né? E isso ele passou para o Jango. O Jango conviveu muito com o Getúlio. O Jango herdou muito dele. Porque o Jango, quando o Getúlio foi para o alto exílio lá em São Borges, em Tuitu, que é Itaqui mesmo, não é em São Borges, o Jango ia todos os dias à fazenda do Getúlio. Ali ele teve um curso de pós-graduação em política. Essa é a verdade. E agora eu queria acelerar um pouco a história e vir para isso que eu citei na abertura, porque eu estou traçando algumas figuras até, levando desse jeito que tu conviveste, que é o governo e o governador Alceu Colares. Também uma figura, no mínimo, diferente do convencional, por assim dizer, pela sua estereotipia toda, pelo seu jeito. Como era o Colares? Quem era o Colares? O Colares é uma pessoa fora de série. Ele chegava no interior, aí declamava aquelas poesias dele, conquistava todo mundo. Aquela história do Pibão. Ele teve PIBs altos. Então, Pibão. Mas eu tenho uma história interessante para contar do Colares, que é um diálogo dele com o Brizola. Ele, governador do Rio Grande do Sul, e o Brizola, governador do Rio de Janeiro. E o Colares liga para o Brizola para comunicar ao Brizola que no dia seguinte já está no Rio. E o Brizola, que bom, Colares, então vou te mandar, vamos conversar aqui e tal. Mas eu queria lhe comunicar que eu vou ao Rio, porque eu fui convidado para um almoço com o Roberto Marinho lá. E aí o Brizola diz, mas o companheiro está me consultando ou me comunicando? Aí o Colares disse assim, governador, o senhor é governador do Rio e eu sou governador do Rio Grande do Sul. Eu estou lhe comunicando. Está comunicado? Tá. Desligou na cara. De novo o jeitão do Brizola. Isso. Que coisa incrível. Né? Mas o Colares ele foi muito injustiçado do governo. Ele teria sido candidato a senador e teria se elegido. Por que foi injustiçado? E ele seria o sucessor do Brizola do PDT. E aquele problema da movimentação do calendário rotativo, aquilo ali não permitiu que ele saísse do governo. A campanha foi muito forte na oposição, aí ele não pôde sair do governo. Tu vê, eu falei aqui, fui falando contigo de personalidades históricas, trabalhistas ou pedetistas e tal. E aí eu queria te ouvir hoje, esse simbolismo do trabalhismo, em que pé está, na tua opinião, e o próprio PDT. Bom, o PDT está em queda. Acho que essa polarização que existe entre o petismo e o bolsonarismo no país, todos os partidos, quase todos estão em queda. PSDB, PSB, PDT, todos eles.
reduziram suas representações na Câmara, vão ter muito menos tempo de televisão agora. Mas o PDT já vinha com problema antes disso, né? Isso. Antes da polarização já tinha um pouco de... Sim, mas ele ainda tinha 28 deputados. Agravou, né? Agravou, daí passou para 17. Aquela maior foi do PSDB, né, que tinha 45 deputados e passou para 13. Impressionante, E o PSDB vai ter uma queda maior agora, porque ele tem muitas prefeituras no Paraná e muitas prefeituras em São Paulo. Verdade. E aí, em São Paulo, quem vai tomar conta é o bolsonarismo e o PSD do Kassab. PSD do Kassab vai fazer, toma nota disso, Kleber. Muitas prefeituras em São Paulo e no Paraná. Do Paraná por causa do governador, que é do PSD, o Ratinho. E que tem pretensão de ser candidato à presidência da República também. Então, o PSD vai ser um partido que vai crescer muito. Nessa eleição. Acho que o PT vai se recuperar, que o PT tinha 600 prefeituras. Na última eleição ele ficou com 200, ele perdeu 2/3 das prefeituras que ele tinha. Ele não elegeu nenhum prefeito de capital. E ele vai se recuperar porque o Lula está no governo. Mas acho que ele não tem muito gás para se recuperar nas grandes capitais e nas grandes cidades. Mas ele vai se recuperar, vai colocar um bom número de prefeitos. E aqui no estado, o PDT, o presidente Romildo, teu amigo, meu amigo também, tentando, do jeito que pode... Ele está viajando muito para o interior e antes do Romildo assumir, eu achava que o PDT ia ter uma queda violenta aqui. Mas com essas viagens do Romildo, pelo que eu sei, ele está indo muito bem no interior, eu acho que nós vamos manter. Eu acho que aqui no estado, quem vai crescer é o PT e o PL. Inevitavelmente. PL vai crescer. E eu acho que quem é prejudicado pelo PL é o PP. PP que sempre disputa com o PMDB, o maior número de prefeituras, eu acho que vai perder. Digamos, a direita vai ter um outro partido. Uma outra configuração. Ô Basso, mas o trabalhismo em si, como discurso, como símbolo, ainda faz sentido hoje, como outrora? Eu acho que faz sentido, mas eu acho que ele envelheceu. Entendi. O discurso do PDT envelheceu. Não é só a falta do Brizola. É um discurso sempre meio reminiscente. Isso. Nós só falamos em Jango, Pasqualini, Darcy Ribeiro, Brizola. Eles não estão mais aí. Getúlio, eles não estão mais aí. Então, acho que faltou renovação. Na própria juventude do PDT, que é muito atuante, a juventude sempre foi uma tradição do trabalhismo, a juventude. E as mulheres. Eu vou pedir para quem nos acompanha pela Bandeirantes, que acompanha a íntegra do nosso programa nas redes sociais. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa aqui na Band. Nós seguimos aqui, Bassos. Tu estava falando então dessa necessidade de modernizar esse discurso do trabalhismo. Isso. Se não reformular o discurso, eu acho que o Romildo também está procurando uma terceira via, entendeu? Ele quer que o partido seja uma solução para derrubar a polarização. Mas acho que é uma tarefa difícil. Mas eu acho que o PDT do Rio Grande do Sul, por causa da presidência do Romildo, ainda vai sair bem. Vai manter a sua posição em número de vereadores, em número de prefeitos. Mas nacionalmente eu acho que o PDT vai ter uma queda muito forte, muito pesada. Outra figura com quem tu conviveste, e eu tive o privilégio, a vida me presenteou de conviver também, foi Fábio André Koff, né? Esse gremistão. Eu convivi na parte final da vida dele, lá no Grêmio, participei da eleição dele e tal. Que tal o Koff? Era uma figura diferente também, né? Bom, uma figuraça. Eu coordenei, que na época que eu coordenei duas campanhas do Koff para a presidência do Grêmio. Aquele perdeu para o Dourado e aquele ganhou do Rafael. Eu coordenei, porque a campanha na época era só do Conselho. Agora é um associado. Eu não sabia disso, então tu vê, tu coordenaste as primeiras e eu coordenei a seguinte. Se a outra. A outra, quando ele voltou. Mas daí já foi pro Paulo Doni. Ali já foi pro pátio. Pro associado. Pro pátio. Primeiro no conselho e depois no pátio. Paulo Odoni, duríssima também. Eu nunca quis participar do futebol, do coisa. Agora, o Fábio, eu tenho que fazer uma confissão para ti. Ele é a pessoa
dirigente de futebol, que mais conhecia futebol que eu conheci na vida. Eu vou te contar 2 episódios dele. Um episódio, o Fábio era muito... um dia ele se julgava o tal, no outro dia ele se julgava o diabo. E como eu tinha coordenado 2 campanhas dele, quando ele assumiu, eu dirigia a televisão, o jornalismo da televisão gaúcha, e eu tinha uma hora que eu descia para almoçar na 0 hora, e depois eu tinha uma hora de descanso, eu ia lá pro Grêmio, que era uma hora que ele estava sozinho, porque o Fábio entrava no Grêmio às 8 da manhã e saía às 10 da noite. E aí eu conversava com ele, mas aí ele era muito corneteiro. Ele era muito corneteiro. Um dia ele chegou para mim e disse assim, ô Marcos, é uma vergonha esse departamento médico aqui do Grêmio. Não é departamento médico. O pessoal vai para lá e não sai mais, é departamento hospitalar. No dia seguinte, o Paulo Odoni era o vice de futebol dele. E o Paulo Odoni é casado com uma prima da minha mulher. E ele disse assim, se eu não dou os palpites para esse teu parente aí, eu tô ralado. Ele não entende nada de futebol. Ele coordenava o Paulo Odoni. No outro dia ele coordenava o massagista, o Banha, que era muito gordo. E eles assim, é uma vergonha, o Grêmio tem aquele massagista que entra... Ele era muito... entra com aquelas banhas saindo da cinta e tal, não sei o quê. Bom, um dia eu cheguei lá e ele disse assim, pá, Bastos, fiz uma bancada. Eu falei, o que tu fizesse errado, Fábio? Esse lateral para a plantela aí, eu que indiquei, o cara não joga nada. E aí eu comecei a rir. Ele olhou para mim e disse, tu tá debochando de mim, Bastos? Eu disse, tô, Fábio. Ele disse, mas por quê? Eu digo, tu tá conseguindo cornetear a ti mesmo. E ele se corneteava. Ele disse que quando... Ele dava apelido para as pessoas, né, mano? Sim. E aí eu ganhei um apelido dele também. E disse que aí quando... E fiquei sabendo pelas fofocas antes, depois que ele assumiu o apelido na minha frente. Ele me chamava de Padre Marcelo Rossi. Porque eu não queria que ele batesse no Paulo Odoni. Sim. Porque ele estava com... As pesquisas mostravam ele com 80%, 85%. O problema era nós entrarmos no pátio, né? Passarmos no conselho. O Paulo Odoni tinha bastante ascendência no conselho, claro, né? E aí eu dizia, doutor Fábio, não há necessidade. O senhor é multicampeão, um ídolo da torcida. Não entra nessas pequenices entre vocês dois. Ninguém quer saber de vocês dois. O senhor está acima disso. Aí ele dizia, Padre Marcelo Rossi, hoje eu vou bater. Você acabava que ele nos ouvia e não batia. É que tem, aí só para explicar, é que o Fábio jamais aceitou, porque quando a Globo acabou com o mandato, acabou com o Clube dos 13, e acabou com ele, dos 13, Paulo Odoni devia esperar para ser o último a entrar. Ele foi o primeiro a aderir ao esquema da Globo. Essa fase eu comecei a conviver com ele. E isso marcou muito ele. Mas então deixa eu te contar uma intimidade. É que eu é que fazia o levantamento das posições das pessoas do conselho contra o Fábio. E o Fábio me ouvia. Eu já não era mais conselheiro há 3 anos. E quando ele foi candidato dessa vez, ele estava temeroso de perder no conselho. Isso. Ele precisava de 68 votos. Isso. Aí ele me chamou lá do escritório dele, que era lá no Luiz de Vento. No Moinhos, isso. E aí ele me chamou lá e pediu, disse, Bastos, faz o levantamento aí do conselho e vê quantos votos eu posso fazer. Porque eu não posso correr o risco de não passar do conselho. Eu digo, olha, eu já saí há 3 anos do conselho, tem muita gente nova aí que eu não conheço, mas eu vou fazer um levantamento. Eu fiz o levantamento, cheguei para ele e disse, doutor Fábio, o senhor faz 90 votos do conselho. Aí ele fez uma reunião do pessoal da oposição e comunicou que ele ia ser candidato, porque eu tinha feito aquele levantamento, mas queria tirar 10% e queria fazer, então, no máximo 80 votos. Eu não chegava nos 90 que eu tinha dito, que sempre eu tinha uma perda e tal. Só que ele fez 93 votos. Tô acertado. Tudo bem, então nós trabalhamos juntos sem saber. Tu estava mais pessoalmente com ele. Daí, depois que o Fábio voltou, ele até me convidou para ser conselheiro de novo, mas não eu já estava muito velho, eu não quis voltar. E aí ali, Basso, que interessante ver esse cruzamento nosso da história, sem saber ali a preocupação no conselho e tal, o nosso problema é o conselho, veio a lista do conselho e tal. Aí eu disse, só tem um jeito de a gente, aí mexendo nos grupos, aquelas coisas lá do Grêmio, de qualquer clube, só tem um jeito de a gente derrubar esse conselho.
que ele fazia mais medo, fazia o terror, né? É o senhor falando com os conselheiros. Não tenho paciência, não tenho saco, tá. E o pessoal gostou da ideia e me disse, Kleber, vai lá no escritório dele e tenta. E tinha uma secretária também que ajudava ele, né? Em resumo, Bastos, eu fiquei fazendo as ligações para ele. E quando eu falava com os conselheiros, aqui é o fulaninho, Dr. Fábio Koff queria falar contigo. Os caras se mijavam no telefone, ele com aquela voz, alô, derrubou um monte de gente a favor dele, porque, enfim, era um ídolo, né? Claro. Mas eu te falei só a metade que ele entendia de futebol. Como eu ia todos os dias lá, um dia eu cheguei e ele tinha saído. E eu fiquei esperando ele. Fiquei sentado ali assistindo o treino dos juniores do Grêmio. E aí ele chega. E aí tinha que coordenar. Chegou e disse assim, junta tudo isso aí, Bastos, e põe num saco, porque é tudo merda. Tudo merda. Junta tudo, leva numa estrada aí e larga. Só tem um que é bom. Sabe quem é o um que é bom que ele diz? Aquele vai dar bom. Era o Roger. Ele botou o olho. Ele tinha olho para futebol. Tinha. Não, e o outro lance que ele fez, de gênio, foi quando ele perdeu o Tita. O Tita veio emprestado pelo Flamengo por um ano. Ganhou a Libertadores no meio do ano e o Flamengo quis o Tita de volta. E pagou uma multa de R$80 mil, que na época era uma grana. Aí ele foi lá e trouxe o Mário Sérgio, do Guarani de Campinas, e deu os 80 mil que ele recebeu do Flamengo para os caras vir só para jogar a decisão de Tóquio. E o Mário Sérgio, com o Renato, foi o melhor jogador em campo. Interessante isso. Mário Sérgio, eu vi uma declaração do Mário Sérgio, que ele dizendo que a melhor partida que ele fez da vida dele foi a decisão de Tóquio. Que legal. E o Dr. Fábio dizia, já na época, que o Renato era um grande cara, só tinha que ser domado. E contava vários episódios dele domando o Renato Portaluppi, já na época. Ele me contou. Pois ele multou, chegava no estacionamento. Pouco antes da decisão em Tóquio, ele multou o Renato. E o Renato respeitava ele. Não, o Renato assim, diz, mas se eu der o título do Tóquio, ele diz, aí eu te perdoo. Isso aí. Só mais uma dele que eu conto também. Quando ele ganhou, né, nós ganhamos ali, eu, Manuel Petri, enfim, tinha uma equipe grande, né? Não é só tô falando de mim, mas enfim, a equipe da Critério e tal. E aí ele me convidou para ser secretário executivo do Grêmio, que é uma espécie de secretário particular ali e tal. Tem um bom salário e tudo mais, mas eu estava com a empresa já evoluindo um pouco. Isso, e ele disse, doutor, e assim, gosto de futebol, mas não iria dedicar a minha vida a fazer só isso. E eu disse, doutor Fábio Koff, tudo aquele jeito constrangido, não tenho como aceitar, tá? Ele disse, Benvenho, eu tô te convidando para esse cargo. Se tu não aceitar, pode esquecer que essa tua empresinha eu vou chamar no Grêmio depois. Ou é pra isso ou é pra nada. E pior que ele não chamou mesmo. Ficamos amigos e tudo, mas não contratou mais. Então era uma figura diferente. Era uma figura. Eu convivi muito com ele nas duas campanhas e depois, quando ele era presidente, eu ia todos os dias lá. Ele entendia muito futebol. Entendia muito. E olha o mérito dele. Uma coisa que as pessoas... E um baita político também, né? Baita político, sabia gerenciar aquelas... Ele era um gestor. Aquelas vaidades todas. E tu vê o seguinte, o regulamento do Clube dos 13 é que o cara ser presidente, tinha que ser presidente de clube. E aí quando ele saiu do Grêmio, quebraram esse item do regulamento. Para ele continuar. Ele ficou mais de 10 anos, ficou uns 15 anos da presidência do Clube dos 13. Isso aí não era para qualquer um. Ô Bastos, pra gente ir concluindo, infelizmente, né? Mas no jornalismo também tu passaste por muitos nomes, revelaste muitos talentos, né? Tipo Ana Amélia, tipo tantos já. Então eu vou te dizer uma coisa, eu sou pé quente. Porque a Ana Amélia fui eu que lancei em televisão. Olha aí. E ela acabou senadora. Fez uma carreira brilhante. Até hoje, né? O Zambiase, quem trouxe o Zambiase do interior fui eu. Também. Foi indicação do Sauer, o Modogo, chegou para mim e disse, tem um guri lá na Rádio Estrela que tá louco para vir para Porto Alegre. Eu digo, eu só tenho vaga de noticiarista. Mas ele veio aqui, faz o teste aí com o Jaduca, que comandava a rádio, o noticiário da Rádio Difusora. E se eles forem aprovados, eu me lembro como se fosse hoje. Aquele gringuinho lá, muito assustado. Era o Zambiase. Mas ele era tão talentoso
que ele ficou 1 mês e meio, 2 meses como noticiarista, mas em seguida ele já foi para o microfone, o Fabião levou ele para o microfone, e ele ali deslanchou na carreira dele. Interessante. E da Ana Amélia, eu sei que tem uma historinha boa, né? A Ana Amélia foi o seguinte, a Ana Amélia era repórter de economia do Jornal do Comércio. E nós fizemos uma alteração do Câmera 10 da difusora, que é a Bandeirantes hoje. E aí eu e o Ayrton Fagundes tivemos a ideia de trazer a Ana Amélia, que tinha uma boa figura e entendia de economia desse setor. E eu convidei a Ana Amélia para ir, mas o meu salário era muito baixo. Eu ofereci R$1.000 para ela. E elas, mas esses padres são os bonitos, tão pouco, basta eu vou gastar mais na manicure, na penteadeira. E eles, olha, Ana Amélia, eu estou te trazendo aqui para tu enriquecer. Estou te trazendo aqui para tu catapultar a tua carreira. E ela disse assim, deixa eu pensar daqui 2 dias eu volto. Voltou. Olha, por causa daquele termo que tu usaste, o catapultar, eu vou aceitar. E aceitou. Só que daí 3 dias, ela chega para mim, invade minha sala, braba. Mas tu é um vigarista, tu é estelionatário, tu é um batedor de carteira. Eu digo, que agressividade é essa comigo, Ana Amélia? Mas tu tá pagando R$1.000 para mim e 3.000 para Ieda Maria Vargas, e ela só apresenta o telejornal. Eu digo, Ana Amélia, ela foi Miss Universo e tu Miss Lagoa Vermelha. Essa é a diferença aí, viu? Depois teve um livro escrito pelo Salimem Júnior sobre a televisão no Rio Grande do Sul, e aí ele pediu vários artigos de pessoal antigo. Lauro Pazos deu o depoimento dele, a Ana Amélia deu o depoimento dela, eu dei o meu depoimento. E aí a Ana Amélia contou essa história. Ela mesma contou. Ela mesma contou essa história. Ô, Bastos, para a gente fechar, o jornalismo hoje e a política hoje, a tua avaliação? Eu acho que, primeiro, a política está prejudicando o país essa polarização. A diversidade de partidos é uma necessidade. Diversificar era bom quando tinha um governador do PMDB, outro do PSDB, outro do PDT, outro do PT, outro do PP. Agora a coisa ficou entre Bolsonaro e PT. Acho que isso é um veneno para a política. Foi longe demais, tu acha? Tem que despolarizar. Eu acho que essa é a medida urgente que o país precisa passar. Quanto ao jornalismo, eu tenho uma crítica. Eu acho que o avanço da tecnologia deu uma nova dimensão para o jornalismo, mas eu acho que prejudicou os jornalistas, principalmente a reportagem externa. Apuração. A apuração. O pessoal ficou mais na redação. Eu fui chefe de reportagem da Zero Hora do ano de 71. Naquela época, a redação enchia no começo da tarde. E todo mundo saía. Rua? E voltava a encher de novo no fim da tarde, às 6 horas. Então, um saía, voltava na Fiergs, outro voltava na Assembleia, o outro voltava na Prefeitura, o outro voltava do Beira-Rio, o outro voltava do Olímpico. Pouco antes da pandemia, eu fui no meio de uma tarde na redação da Zero Hora. Não sei o que eu fui fazer lá. Eu fiquei impressionado porque estavam todos os computadores ocupados. Então, tinha pouquíssimas essas pessoas na rua. Então, deixaram de ir na prefeitura, digital. Deixaram de ir na Assembleia, deixaram de ir do Palácio, deixaram de ir do Beira-Rio, deixaram de ir da Arena. O lugar de repórter é lá, onde estão acontecendo as coisas. É lá, tem que estar lá o repórter, não é por telefone, pelo computador que ele vai saber das coisas. E eu acho que hoje está muito nisso. E essa é a minha crítica. E por fim, tu tá feliz com a tua vida hoje? Tô porque eu tô ruim das pernas, com uma artrite violentíssima nos joelhos, mas a cabeça continua boa e eu tô beirando os 90, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Obrigado, meu querido. Uma alegria e uma honra te ouvir, conversar contigo. Foi uma honra conceder essa entrevista para ti, Cleber. Maravilha. E nós, então, voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana.